Eu desejo a todos uma boa noite. Quero também cumprimentar a todos os amigos que estão assistindo essa grande vigília. Obrigado. Essa grande vigília através do canal executivo da TV Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Você que está assistindo em uma igreja ou mesmo na sua casa, sejam bem-vindos. Eu gostaria de pedir um pouquinho de luz no auditório. Eu não consigo nem ver onde estão as câmeras. E eu preciso olhar para o rosto das pessoas. Então, não precisa erguer tudo, mas se o pessoal da luz puder erguer um pouquinho, eu já fico feliz, ok? Já estou identificando a grua, as câmeras. Querido, se você trouxe a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia. Você pode abri-la no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 14 e no verso 15. Que diz assim: Marcos, capítulo 1, verso 14 e verso 15. E nós lemos: Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A primeira coisa que eu e você precisamos entender a respeito dessa mensagem é que a mensagem central de Jesus, quando veio a essa terra, foi falar a respeito do reino de Deus. Algumas pessoas pensam que a mensagem central de Cristo era a cruz. Essa foi a missão central de Cristo. Mas o assunto que Jesus mais falou enquanto esteve aqui na terra foi a respeito do reino de Deus. Quando Jesus vem a essa terra e começa o seu ministério, ele começa a ensinar e a falar a respeito do reino de Deus. Foi ele quem disse: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, o reino de Deus que habita em vós. Quando nos ensinou a orar, Jesus Cristo disse: olha, venha o teu reino. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele passou 40 dias com os discípulos, 40 dias, e o livro de Atos no capítulo 1 diz que o assunto único desses 40 dias era a respeito do reino de Deus. Mas nesse mesmo livro de Atos, no mesmo capítulo, diz uma coisa interessante, que a última pergunta dos discípulos para Jesus, antes de Jesus ascender ao céu, sabe qual foi? Quando o Senhor vai instituir o seu reino aqui na terra? Ou seja, eles não haviam entendido até aquele momento a importância do reino de Deus. Mas para a gente poder entender o que isso significa, por que para Jesus era tão importante a chegada do reino, a gente precisa voltar lá para Gênesis 1:1, onde a terra era sem forma e vazia. Ali havia o caos e Deus começa a colocar em ordem todas as coisas. Ele começa então a dizer: haja luz, e a luz surge, a escuridão desaparece. Jesus começa a fazer separação entre águas e águas, terra e água, atmosfera. Ele começa a trazer cor às coisas, cheiro às coisas, ele define as coisas. Ele vai dizendo assim: existem animais que vão viver debaixo da água, existem animais que vão viver sobre a terra, outros animais vão povoar os céus. Eu vou colocar dois grandes astros, um para governar o dia, outro para governar a noite. Eu vou fazer o exército das estrelas. Jesus foi colocando ordem, ele foi criando e arrumando esse planeta. Ele estava construindo uma casa. Ele sempre foi a base, ele sempre foi o alicerce, e ele começou a construir esse lugar e a definir leis rígidas e fixas para que eu e você pudéssemos morar aqui, de tal maneira que Deus coloca a terra a uma distância do sol tão exata, que se estivéssemos um pouco mais perto, seríamos uma bola de fogo, se estivéssemos um pouco mais longe, seríamos uma bola de neve, e ele inclina o eixo da terra a 23,5 graus, e se não fosse assim, a terra e a vida do jeito como nós entendemos e vemos e conhecemos e usufruímos, não aconteceria do jeito que acontece hoje. Deus estabelece relação com a sua criação. Agora, a forma como Deus se relaciona com uma cachoeira é diferente da forma como Deus se relaciona com a obra-prima da sua criação, que era o homem. Porque quando Deus foi criar o homem, Ele coloca dentro do homem uma característica que lhe assemelha,
que é o fato de que o homem teria livre-arbítrio, liberdade, ele poderia arbitrar, ele poderia decidir as coisas aqui na terra. Deus disse: tudo isso aqui é meu, eu sou o construtor, eu sou o dono, eu crio do nada, eu falo e as coisas passam a acontecer. Só que Deus cria o ser humano e Ele diz assim: vocês são livres agora para começar a reger toda a minha criação e a criar o entorno de vocês, a vizinhança de vocês. São vocês que vão dar um nome aos animais, vocês vão multiplicar a terra, vocês vão se multiplicar e encher a terra. Foi Jesus quem disse: olha, vocês devem lavrar a terra, e mais, vocês devem guardar a terra. Agora, guardar do que ou de quem? Do inimigo de Deus. Nós deveríamos guardar e proteger esse lugar, porque havia um inimigo, e esse inimigo, ele era exposto para Adão e Eva o tempo inteiro. Eles conheciam muito bem a história do anjo caído, a história de Lúcifer, que havia se transformado em diabo, Satanás, tentador, acusador. E Jesus disse: olha, a árvore da ciência do bem e do mal, vocês não vão tocar, vocês não vão comer, porque no dia em que vocês comerem, tudo o que eu criei vai ser destruído. E quando Adão e Eva decidem confiar em um animal ou na esposa mais do que em Deus, o caos se estabelece. O que aconteceu? A tinta ainda estava fresca e Satanás borrou tudo. Tudo que Deus fez, eu, você e o diabo destruímos. O reino que pertencia a Deus não pertence mais a Deus. É por isso que quando Jesus veio a essa terra, ele diz assim, referindo-se a Satanás: vem aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele. Jesus Cristo disse: esse mundo jaz no maligno. Por isso, quando Jesus põe os pés nessa terra, ele começa a dar as boas novas dizendo: o reino de Deus chegou. Vão para as pradarias, vão para as montanhas, vão para os valados e anunciem: o reino de Deus chegou. Tudo que vocês bagunçaram, eu vou arrumar. Tudo que vocês sujaram, eu vou limpar. Toda a bagunça que vocês fizeram na sua vida, eu vou colocar em ordem, porque o reino de Deus chegou. Por isso essa era a mais profunda e central mensagem de Jesus. As boas novas do Evangelho para você e para mim, amigo, é que o reino de Deus chegou. Agora, se o reino de Deus chegou, por que é que nós vivemos no reino das trevas? As pessoas, na verdade, quando Jesus veio a essa terra, não acreditavam que Ele fosse capaz de arrumar a bagunça que eu e você fizemos. Porque Jesus Cristo, Ele veio a essa terra dizendo: eu vou resolver todos os problemas da raça humana. E as pessoas não acreditavam e diziam assim: mas espera aí, o Senhor não pode resolver o problema de doenças crônicas, doenças que levam à morte. E Jesus Cristo disse: eu posso. Porque eu digo para o cego que ele vai enxergar e ele enxerga. Eu falo para o coxo se levantar e ele se levanta. Eu toco no leproso e ele se torna limpo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu posso resolver todo e qualquer problema humano. E as pessoas diziam: mas espera aí, o Senhor não tem controle sobre a natureza? Veja os terremotos, vulcões, tsunamis. O Senhor não pode, o Senhor não consegue, o Senhor não pode controlar a natureza. Ele disse: eu posso. Porque eu abri o mar vermelho, eu ando sobre as águas, eu digo para o mar silenciar e ele se acalma, eu mando o vento cessar e ele para. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu posso resolver o problema de vocês. O reino de Deus chegou. Pare de sofrer, pare de viver nas trevas, na escuridão, pare de viver no egoísmo, na maldade, pare de viver na tristeza. O reino de Deus chegou. Você não precisa mais viver escravizado. Eu vim libertar vocês. E as pessoas diziam: mas espera aí, o Senhor não pode resolver todo e qualquer problema. O Senhor não tem autoridade sobre os espíritos imundos que atormentam e aprisionam pessoas por décadas. E Jesus Cristo disse: eu tenho, porque eu mando o demônio sair e ele desaparece, eu mando ele se calar e ele silencia. Toda autoridade me foi dada. E as pessoas continuavam descrendo de Jesus, dizendo assim: mas espera aí, o Senhor não tem autoridade, o Senhor não tem poder para perdoar os meus pecados. E Jesus Cristo disse: eu tenho, porque eu entro na sua vida hoje e reescrevo a tua história.
toda autoridade me foi dada. Eu vim a essa terra para dizer a vocês que o império do mal acabou, porque o reino de Deus chegou. Mas as pessoas continuavam descrentes de Cristo, dizendo assim: mas espera aí, o Senhor não pode resolver o problema da nossa maior inimiga, que é a morte. E Jesus Cristo disse: eu posso, porque eu ressuscito a filha de Lázaro, a filha de Jairo, eu ressuscito a Lázaro, e eu mesmo entrego a minha vida e 3 dias torno a tomá-la, porque qualquer um que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Querido, o reino de Deus chegou. Você sabe o que isso significa? Significa dizer para você, querido, que você não precisa mais ter inveja da pessoa que está aí na sua frente ou atrás de você. Nós não precisamos mais competir um com o outro, porque o reino de Deus chegou. Eu e você podemos viver a alegria do reino de Deus agora, porque Satanás sim era o príncipe desse mundo, até que Jesus morreu e trouxe da morte as chaves do inferno. E hoje ele é o cordeiro, o leão da tribo de Judá, que foi achado digno de abrir o livro e os 7 selos. Ele é o Senhor, justiça nossa, Emanuel, que veio andar conosco. Jesus é Deus em pele humana, andando entre nós, dizendo para você e para mim, que eu e você podemos viver uma outra novidade de vida, porque o reino de Deus chegou. É como aquela história que Dallas Willard conta. Tinha a história que tinha um menino, um senhor que era dono de uma fazendola, uma pequena fazenda, e lá eles não tinham luz, não tinha energia elétrica, por isso eles liam com luz de lampião. Por isso alguns alimentos eles abriam um buraco na terra e enterravam para conservar, compravam sacas de sal para poder conservar outros tipos de alimento. E um dia o vizinho dele chegou e falou assim: vizinho, boas novas, porque agora a sua vida vai ser transformada como a minha foi, porque a luz chegou. A luz é para todos, a luz está na estrada, a luz é de graça. Eu agora já tenho geladeira, eu não enterro mais comida, agora eu tenho micro-ondas, agora eu leio com luz elétrica. A luz chegou, a minha vida foi transformada, eu não vivo mais na escuridão, eu não dependo mais de nada, agora eu tenho luz elétrica, eu tenho luz em casa 24 horas, a luz chegou, é de graça. E a história conta que depois de alguns meses esse vizinho voltou ao seu amigo fazendeiro e ele encontrou esse indivíduo à noite lendo com um lampião. Querido, a luz chegou, só que está assim de gente, enterrando comida ainda, vivendo como se Jesus não tivesse vindo. Sabe por quê? Porque não é privilégio apenas das pessoas que conviveram com Jesus descrer de Jesus. Você ainda não crê em Jesus. Você acha que Jesus não pode curar alguém com câncer? Você acha que Jesus não pode ressuscitar um morto? Você acha que Jesus não pode perdoar os teus pecados e reescrever a sua história nessa noite? Não, Ele pode reescrever a minha história, mas não hoje. A minha vida é complexa demais. Você acredita que a sua vida é complexa demais para Deus resolver num estalo? Você acha que Deus não tem a capacidade de tirar hoje o seu desejo pelo vício? Você acha que Deus não pode hoje resolver todos os seus problemas? Se você não crê nisso, você não é nada original. Porque há milhões e milhões de pessoas em todas as eras que também não creram. Mas quem creu, teve a sua vida transformada. Sabe, a palavra do Senhor, ela declara assim: o reino de Deus chegou. Eu me lembro quando eu fazia o 4º ano do curso de teologia, e eu ajudava um pastor a cuidar de uma igreja, e nós preparamos um movimento para visitar uma comunidade carente, uma favela em Campinas. A ideia era visitar uma mulher, uma senhora, que vivia sozinha com 10 filhos em um barraco. Nós juntamos um monte de roupas, pacotes e pacotes de roupa, pacotes e pacotes de comida, um bom volume em dinheiro, e fomos todos visitar aquela mulher. Era uma mistura de madeira
com papelão, um único cômodo, o banheiro era do lado de fora, era só um buraco, com tábua em cima, eles faziam suas necessidades e depois cobriam com a tábua, só isso. Quando eu entrei naquele barraco, veio uma coisa à minha mente, porque quando eu vi aqueles colchões finos, rasgados, todos sujos, papel de salgadinho, tudo sujo, os filhos todos imundos, todos subnutridos, e quando eu olhei o fedor daquela casa, quando eu entrei ali, sabe qual foi a primeira coisa que me veio à mente? Como pode alguém viver assim? Mas você sabe que eu tenho a impressão que os anjos de Deus pensam a mesma coisa a meu e a seu respeito. Eu acho que eles lá no céu olham para você e para mim e dizem assim: como é que eles podem viver naquele lixo? Como que eles podem viver naquele lugar sujo, podre, fedido? E como podem gostar daquele lugar? Eles não entendem que o reino de Deus chegou. Eles não entendem que eles não precisam mais amar as coisas daquele mundo, porque Jesus foi preparar um lugar para eles. Eu acho que a conversa dos anjos, com muita compaixão no diálogo deles, eles devem perguntar: mas como é que podem trocar o tudo pelo nada? Porque, querido, aquela mulher não tinha alternativa, não tinha uma casa de Coabe para levá-la, não tinha uma outra casa em um outro lugar para ela sair, ela tinha que viver ali. Agora eu e você não, querido, a luz chegou. Para de enterrar comida, para de viver na podridão, para de viver cheio de pecado, para de falar mal daquela menina, porque você não precisa mais viver como aqueles que viveram em outras épocas que não tinham esperança, que não acompanharam a vida e o sacrifício de Jesus. 4.000 anos as pessoas aguardaram a vinda de um Messias que viria, mas nunca ouviram uma mensagem de Jesus, nunca leram uma mensagem de Cristo, viviam na escuridão, viviam no reino das trevas, viviam isolados, um povo santo desse tamanho, vivendo no meio de uma podridão do paganismo. Então, quando Jesus vem a essa terra, a boa notícia de Jesus é: o reino de Deus chegou. Você não precisa mais odiar ninguém, você não precisa mais falar mal de ninguém, você não precisa mais trair ninguém, você não precisa mais se isolar das pessoas, você não precisa mais correr atrás do metal vil. Jesus Cristo foi dando as orientações para que eu e você nos afastássemos desse reino. Ele disse: não amem as coisas desse mundo, não ajuntem tesouros aqui, não é para acumular, não é para fazer isso, mas a gente quer, porque o nosso coração ainda está nesse lugar sujo, fedido, mal cheiroso, imundo, triste, onde meninas são violentadas, onde pais colocam filhos dentro de um saco e jogam em uma lagoa, onde o pai sai correndo pela vida doida e deixa o filho preso dentro do carro a 40 graus e a criança morre, porque a prioridade não é o ser humano, a prioridade são as coisas. A prioridade é a pós-graduação, é o mestrado, é o doutorado, a prioridade é minha satisfação intelectual, a prioridade são os meus sonhos, as minhas viagens, a minha segunda e terceira faculdade, a minha prioridade é o meu carro, a minha prioridade são as rodas do meu carro. Nós continuamos enterrando comida, continuando lendo, continuamos a ler à luz de lamparina, mas a luz chegou, a luz do mundo chegou. Jesus Cristo disse: eu vou preparar um lugar, um outro lugar para você. Esse lugar não é para você, se distancie desse lugar. Nós precisamos aprender a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia, porque a mensagem da palavra do Senhor é que eu e você precisamos nos arrepender.
O texto que nós lemos, Jesus Cristo disse: arrependei-vos, arrependei-vos. Agora, arrepender do quê? O que é arrependimento? Porque as pessoas até hoje não entenderam o que é arrependimento. Porque as pessoas pensam que arrependimento é uma tristezazinha. Então a pessoa está caminhando aqui, ela fala assim: puxa, errei, estou triste, e ela continua no mesmo caminho. Querido, isso nunca foi arrependimento. Arrependimento é algo muito semelhante à conversão, porque o indivíduo está caminhando, esse é o caminho que o fez pecar, que o fez falhar, ele sente a tristeza, e aí então ele se arrepende do caminho que ele estava seguindo, e ele vai em outra direção. Arrependimento não é sentir tristeza. O que você acha do marido que bate na mulher, depois fica triste, pede perdão, mas depois bate de novo e torna a ficar triste? Se arrependeu? Coisa nenhuma. Arrependimento envolve em mudança, em transformação. Jesus Cristo põe os pés na terra e Ele diz assim: o reino de Deus chegou, por isso arrependam-se. Arrependam-se de amar esse mundo, arrependam-se porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e vocês não fazem outra coisa a não ser correr atrás do metal vil. Jesus Cristo vem a essa terra apresentar a você uma mensagem de conversão, de mudança de rumo. Eu posso viver hoje o reino de Deus aqui na terra. Foi isso que aconteceu com Enoque, querido. Enoque amava as coisas do alto e não de baixo. Enoque amava tudo que existia no céu e odiava tudo que existia na terra. Não havia alegria maior para Enoque do que estar na presença do Senhor, e ele entendeu que o seu ministério se dividia entre solidão e multidão. Ele passava em solidão com Jesus para poder influenciar a multidão. Mas a impressão que eu tenho é que as multidões celestiais um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, o que Enoque está fazendo lá embaixo? Ele não é de lá, ele é daqui. Ele pensa como a gente, ele age como a gente. O reino dele não é aquele reino. Ele pertence a esse lugar e não àquele. E um dia Deus tomou Enoque para si, porque Enoque não era mais dele, Enoque não era desse lugar. Porque ele havia entendido que, embora eu esteja no meio da lama, pelo poder sobrenatural de Deus, eu posso me tornar limpo e permanecer limpo. Porque a verdade, querido, é que nós precisamos entender que precisamos acabar com as conversões superficiais, com a conversão que não é bem conversão, que é uma conversão misturada mais com convicção do que com conversão, porque até hoje a gente não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Querido, a gente pensa que porque um indivíduo começou a estudar a Bíblia, e ele foi, e ele estudou, e ele chegou à conclusão de que o sábado é o dia do Senhor. Depois ele continua estudando a Bíblia, ele descobre quando a pessoa morre de verdade. Aí o indivíduo, ele pensa assim, ele já se converteu, está guardando o sábado. Querido, isso é convicção, isso não tem nada a ver com conversão. Conversão é relacionamento, conversão é quem vive ao lado de Jesus, é quem conhece Jesus, é quem passa tempo com Jesus, isso é conversão. A convicção dentro da proposta do cristianismo, ela é fundamental, mas ela não é tudo. A conversão é aquilo que Deus chama você e a mim, é para isso que Deus chama você e a mim. Nós precisamos amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Quer que eu te dê um exemplo? Eu vou dar o exemplo, eu não quero que você comente nada com ninguém do seu lado. Ou bem você é cristão, ou bem você ama e assiste o UFC. Porque não dá, amigo, porque são duas coisas excludentes, antagônicas e incompatíveis. Porque aqui nesse país é proibido a rinha de galo,
É proibido a rinha de cachorro, mas a rinha humana passa na televisão. Não é possível que alguém em sã consciência possa imaginar que aquilo que se apresenta faz parte do reino de Deus e faz parte da vontade de Deus para você e para mim. Não é possível. Ou bem você é cristão, ou bem você defende o aborto. Não dá para ser as duas coisas. Ou bem você é cristão, ou bem você defende a pena de morte. Não dá para defender as duas coisas, porque são coisas excludentes, antagônicas e incompatíveis. Ou bem você nasce de novo, ou bem você continua enterrando comida. Ou você acredita que Jesus é Deus e que Ele tem as palavras da vida eterna e que você deve seguir ao Senhor Jesus, ou bem você abandona tudo. Às vezes, a gente pensa que a nossa declaração determina quem nós somos. Querido, se eu hoje chegar aqui e falar para você que eu sou médico, isso me torna um médico. Eu nunca prestei vestibular para medicina. Eu nunca sentei nas cadeiras acadêmicas de uma faculdade de medicina. O fato de eu falar que eu sou médico não me torna um médico. O fato de eu me autodefinir como um cristão não me torna um cristão. O fato de você devolver o seu dízimo, o fato de você entender a mensagem doutrinária, bíblica, não torna você um cristão. O que torna eu e você cristãos é o nosso relacionamento com Jesus. Um dia desses eu entrei em contato com uma fábula de Esopo. E essa fábula conta a história de um lobo. E sabe o que conta essa fábula? Conta que o sonho desse lobo era ser uma ovelha. Era o sonho da vida desse lobo, ser uma ovelha. Esse era o sonho. E ele começou a observar que as ovelhas, elas saltitavam e não corriam como ele. Ele então começou a tentar imitar o saltitar das ovelhas, até que ele aprendeu. Ele pensou assim: pelo menos eu já sei saltitar como uma ovelha. Depois, ele começou a perceber que as ovelhas não comiam carne. As ovelhas comiam capim e ele começou a comer capim. Ele começou a comer capim, capim. E aí ele falou assim: eu posso comer capim. E aí ele percebeu que as ovelhas não uivavam. Ele percebeu que as ovelhas baliam e ele começou a tentar imitar o som das ovelhas, até que ele conseguiu. Ele pensou assim: só falta uma coisa para mim agora. Eu não tenho pele de ovelha, eu não tenho lã, eu só tenho pelo. Ele pensou: o que eu faço agora? E depois de um tempo, a história de Esopo diz que ele achou uma carcaça de ovelha, e ele entrou debaixo da carcaça daquela ovelha. Ele pensou assim: agora eu sou uma ovelha, porque eu consigo balir como uma ovelha, eu como como ovelha, eu ando como ovelha, eu pareço uma ovelha, logo eu sou uma ovelha. E ele então disse: mas falta uma coisa, eu preciso conviver com as ovelhas. É isso que eu preciso fazer, eu preciso conviver com as ovelhas. Só que as ovelhas, lógico, achavam aquilo meio estranho. Ele ficou meio que ao longe, tentando observar aquilo. As ovelhas ao longe e ele longe. No outro dia ele se aproximou um pouco mais, no outro dia um pouco mais, no outro dia um pouco mais, e depois um pouco mais, e um pouco mais, até que as ovelhas se acostumaram com ele. E Esopo diz que aquele dia, quando ele pôde correr com as ovelhas, pular com as ovelhas, comer com as ovelhas, dormir com as ovelhas, balir com as ovelhas,
foi o dia mais feliz da vida daquele lobo. Só que aconteceu uma coisa inesperada. A história diz que uma noite, uma lua cheia surgiu. E aquele lobo tentou se esconder da lua tanto quanto pôde. O problema é que a lua era forte demais, intensa demais. Ele colocava os olhos e cerrava os olhos o máximo que podia, colocava as patas em cima dos olhos, mas a atração da lua era forte demais. E quando chegou a meia-noite, naquela lua cheia prateada, Esopo conta a história que o lobo não aguentou. Saiu correndo como um lobo, dando coices para o ar, jogando fora aquela pele de ovelha. Correu desesperado ao alto de uma montanha, e ali ele uivou a noite toda. Sabe por quê, amigo? Porque lobo é lobo. Você é lobo. É por isso que na primeira lua cheia você se joga para o pecado. Você pode parecer ovelha, você pode falar como ovelha, você pode comer como ovelha, mas você e eu somos lobos. Lobos. Você entende agora por que você não consegue vencer o pecado? Porque você é lobo. Lobo é lobo. Só existe um jeito, um único jeito, só um, para você deixar de ser lobo. Para um lobo se tornar uma ovelha, ele precisa morrer e nascer de novo como ovelha. Pode o etíope mudar a cor da sua pele, pode o leopardo tirar as manchas da sua pele. Só existe um jeito de você ser ovelha, é se você nascer de novo. É por isso que Jesus, no diálogo com Nicodemos, enquanto Nicodemos estava tentando elogiar Jesus Cristo disse assim: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Mas pode um homem voltar, Nicodemos? Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque no céu, amigo, não entra lobo. No céu não entra lobo. Querido, eu preciso fazer um apelo a você essa noite. E esse apelo é muito transparente e simples. Existe alguém aqui nessa noite que precisa nascer de novo. A vigília, a grande esperança já começa assim, porque a gente não tem tempo a perder. Existe alguém aqui nessa noite, na galeria ou aqui embaixo, ou em qualquer um dos auditórios espalhados pelo Brasil, que precisa e que sente o desejo desesperado de nascer de novo? Você entende o que eu estou dizendo? Existe alguém aqui essa noite que precisa se preparar para um dia ser batizado pelas águas? Porque isso é o batismo. É um indivíduo que morre e nasce de novo. É um indivíduo que diz assim: eu não quero mais ser lobo, e eu não aguento mais fingir ser ovelha. Não adianta, eu não sou ovelha, eu só sei pecar. Porque o problema, querido, é que a gente pensa
que nós somos um monte de pessoas boazinhas, que de vez em quando a gente peca, mas não é isso. Nós somos todos maus, que não sabemos fazer outra coisa a não ser pecar, porque a gente é lobo. Mas querido, hoje é a sua oportunidade. Eu não sei o que você pensou quando aceitou o convite de estar aqui, mas o meu apelo é muito simples. Eu gostaria que, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus, do seu Criador, do seu Redentor, daquele que veio arrumar a bagunça que você criou na sua vida, em nome daquele que veio colocar em ordem tudo aquilo que nós desarrumamos, que você falasse assim: sim, eu quero me preparar para um dia ser batizado, para que eu possa nascer de novo. Quem será o primeiro homem e a primeira mulher a tomar essa decisão? Eu gostaria que você se levantasse de onde você estiver e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Quem será o primeiro homem? Quem será o primeiro jovem? Quem será a primeira jovem a se levantar e falar: sim, eu vou me preparar para ser batizada? Que Deus abençoe você. Deus abençoe você. Aqui, quem mais precisa vir? Querido, se o Senhor Jesus está chamando você, esse é o seu momento, é o momento da sua entrega. Deus te abençoe. Querido, você foi convidado pelo Espírito Santo para tomar uma decisão essa noite, e há muitas pessoas que precisam vir aqui essa noite. Não peguem os nomes deles ainda, não peguem os nomes, não peguem. Há muitas pessoas que precisam vir. Se você está na galeria, eu gostaria que você descesse. Eu espero você. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Existem pessoas aqui nessa noite que se afastaram dos caminhos de Deus e que precisam de um novo batismo, porque quebraram o seu pacto, a sua aliança com o Senhor Jesus, mas precisam voltar ao Senhor Jesus hoje, porque dizem assim no coração: Senhor, eu não aguento mais viver longe do Senhor, eu não aguento mais viver em pecado, porque eu só sei sofrer, eu só sei magoar meus pais, eu só sei magoar meus filhos, eu preciso voltar para os teus caminhos. Querido, se você precisa de um rebatismo, se esse é o seu momento, é a sua oportunidade, querido, venha. Se você precisa ser batizado pelas águas, se você precisa se preparar para isso, querido, desça da galeria, venha, eu espero você. Querido, talvez o seu amigo esteja aí do seu lado, cheio de vergonha, sofrendo sozinho. Pegue ele pela mão e diga assim: eu vou com você, mas não fique sofrendo. Querido, você acha que uma vigília como essa foi feita para entreter você, para trazer uma boa produção para você? Você acha que uma vigília como essa foi feita para trazer uma boa programação? Querido, essa vigília partiu do coração de Deus para resgatar você essa noite, porque você sabe que precisa tomar uma decisão. Querido, o reino de Deus chegou. Eu e você vivemos os últimos segundos da história desse mundo. Nós estamos vivendo, e a nossa geração foi escolhida pelo céu para ver o Senhor Jesus voltar. E a minha pergunta é: para onde você vai se você não se levantar, se você não descer da galeria agora? Para onde você vai? Você vai continuar voltar para onde? Para a bebida, para a balada, para o cigarro, para o sexo, para a pornografia? Para onde você vai voltar? Me diga um caminho melhor do que esse que eu estou apresentando a você. Querido, você só tem uma vida para decidir se você vai morrer eternamente ou se você vai viver eternamente. Você só tem uma vida para tomar uma decisão. E o Senhor Jesus prepara um auditório, prepara um centro de conversões, enche de luz, para que você tenha a oportunidade de se decidir por Cristo. E agora eu pergunto, querido, o que impede você de, em nome do Senhor Jesus, se levantar e falar: Senhor, eu preciso ser batizado? Querido, o batismo não é ideia de nenhuma igreja. O batismo não é ideia de nenhuma religião. O batismo foi instituído por Jesus e disse assim: quem crer em mim e for batizado será salvo. Você quer ser salvo? Você quer que a sua casa seja salva? Você precisa que os seus filhos se entreguem ao Senhor Jesus? Você precisa que o seu pai e a sua mãe se convertam? Então, querido, esse é o seu momento de santificar a sua casa, o seu lar, a sua família.
É o momento da sua entrega. A gente precisa entregar tudo. A gente precisa entregar a nossa vida. Mas sabe o que eu penso? Ainda pessoas que precisam decidir. E eu nunca tenho pressa em apelo, sabe por quê? Porque se Jesus Cristo estivesse aqui, Ele não teria pressa e Ele iria esperar você. Por isso, querido, rompa a vergonha, porque Jesus nunca teve vergonha de você. Rompa o seu medo. Querido, o batismo não é para pessoas preparadas. O batismo é para quem quer se preparar. O batismo é para pecadores, não é para pessoas santas. Se você se sente sujo, se você se sente indigno, se você planejou pecar, sair daqui no meio da madrugada, ir para a balada, não importa, querido, Deus tem surpresas para nos acolher, para nos abraçar e para nos salvar. Querido, essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento, porque o reino de Deus, Ele chegou. Eu preciso viver uma nova vida. Queridos, o quarteto irá cantar agora. Enquanto o quarteto cantar, eu vou estar aqui nesse canto orando por você, porque ainda existem pessoas que precisam se decidir. Ainda existem pessoas que precisam se levantar, e eu não sei por que não se levantam. Mas uma coisa eu oro a Deus, que em cada apelo, todos que precisam se levantar, se levantem, todos. Isso inclui você, amigo. A sua entrega é total? Ou você está racionalizando aí na galeria e pensando assim, não, eu vou me decidir, mas eu vou me decidir aqui quietinho. Jesus não salvou você quietinho num canto. Ele abriu os braços entre os céus e a terra. Foi chicoteado, cuspido, escarnecido. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua fronte. Um manto de vergonha cobriu os seus ombros. Por você, e agora você quer decidir por Jesus escondido num canto? É hora de você dizer para todo o universo: eu aceito ao Senhor Jesus na minha vida. Eu entrego a minha vida, porque você não tem mais nada a entregar a não ser a sua vida. Tudo que Jesus tinha para entregar era a sua vida, e Ele entregou. E agora Ele diz: e agora entregue a sua. Há mais pessoas que precisam se decidir. Há mais jovens que precisam de um rebatismo. O seu amigo aí do seu lado, é hora de você dizer: querido, eu vou contigo. Mas não fica aqui sentado, quando você pode se decidir por Cristo. Se a sua entrega, querido, hoje for total, se a sua entrega for total, querido, não há por que adiar. É hora de você se entregar, para que você possa nascer de novo. Enquanto o quarteto canta, querido, levante-se. Levante-se e venha. Tome a sua decisão ao lado do seu Salvador. A sua entrega é total.